Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio fazer essa devocional agora com os irmãos da Federação de Mocidade de Volta Redonda. E para não perdermos tempo, abra a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Já abriu sua Bíblia? Seja uma Bíblia de papel. Depois eu vou explicar o porquê. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 11 ao 13. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amados irmãos, começando esse devocional, analisando esse primeiro texto, leremos alguns outros aqui na carta de Paulo a Timóteo, vemos que o nosso Senhor negará aquele que o negar. E num tempo como esse, em que nós já somos cerceados em nossas liberdades, perseguidos pela nossa fé, mais de 340 milhões de irmãos, conforme Portas Abertas, hoje morrem pela fé, são presos, perdem seus sustentos, não recebem ajuda, são expulsos de suas vilas, de suas casas, de suas cidades, são presos em containers de metal, entre outras muitas coisas, são sequestrados. Nós devemos lembrar sempre do que está dito aqui. Não podemos negar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos, como diz o apóstolo Paulo, saber que nós já estamos mortos com Cristo para o pecado e para este mundo, e devemos perseverar no testemunho para reinarmos com aquele que é o Rei dos Reis, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando nessa reflexão, o versículo 15 do capítulo 2 nos diz: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É por isso que eu fiz a provocação de você ter uma Bíblia de estado físico. Eles podem bloquear os sistemas eletrônicos que nós usamos hoje a hora que eles quiserem. Em diversos países eles já cancelaram os softwares de Bíblia para que as pessoas não tenham acesso à Bíblia porque ela não estava no papel. Nós precisamos ter essa consciência que nós precisamos amar a palavra de Deus e, como diz aqui, manejá-la bem, ser um obreiro aprovado para testemunhar, para ensinar, para educar, para aconselhar, para repreender, como leremos em outro versículo aqui. Isso não é um trabalho só dos pastores, não é um trabalho só dos oficiais da igreja. Isso é um trabalho para cada uma das ovelhas de Jesus Cristo, que também foram chamadas para ser testemunha em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Devemos ficar firmes no seguinte fundamento, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Amados, nós seremos testados neste mundo. Seremos testados pelas tentações, pelas provocações, pelo aperto da mão dos iníquos, para que nós pratiquemos injustiça junto com eles. O Salmo 1 diz que nós devemos fugir da roda dos escarnecedores. Nós devemos fugir da injustiça, porque são as obras que nós somos chamados para andarmos nelas desde antes da fundação do mundo, que mostram se nós somos aqueles que o Senhor conhece, os seus eleitos. Por isso, no versículo 22, o apóstolo Paulo diz a seu filho na fé, Timóteo: foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Só podemos ter um coração puro, meus irmãos, e a consciência pura, se somos já renascidos, nascidos de novo em Cristo Jesus. Se a mente de Cristo ocupa o lugar da nossa mente carnal e das propostas seculares, ou seja, se a nossa mente está cativa
a palavra de Deus. Por isso, eu falo para vocês também. Fujam das paixões da mocidade. Se dediquem à palavra de Deus. Busquem a justiça que há nela. A fé que é um dom de Deus. O amor que é o amor ao Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Para que possamos ter paz. Quem faz a perfeita paz entre nós e o nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que pagou pelos pecados dos seus. A nossa paz perfeita, a ausência de verdadeiras tribulações, é quando temos paz com Deus. Peste alguma, juiz iníquo algum, governante mau, totalitário, não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, no capítulo 3, no versículo 12, o apóstolo nos ensina: ora, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós somos chamados, meus irmãos, para vivermos conforme a palavra do nosso Deus. Aquele que demonstra verdadeiro amor a Jesus Cristo é aquele que cumpre e vive os seus mandamentos, e eles são revelados na palavra. Por isso você precisa ser um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. E concluindo essa devocional com vocês, meus queridos e amados irmãos. No capítulo 3, nos versículos 14 ao 17, é dito assim: Tu, porém, que me ouve, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste, e de que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amados, esta é a palavra de Deus. Ela não contém apenas alguns trechos que são palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Por isso, meus queridos, mesmo que você não tenha nascido na infância e tenha sido educado desde a sua infância natural, mas foi educado desde como um bebê espiritual, nasceu de novo nas Sagradas Escrituras, volte a elas, se debruce nas Escrituras, seja um mestre do bem no conhecimento da palavra de Deus, ensine a outros que estão começando a caminhar, busque os seus irmãos para que eles cresçam juntos com você na palavra de Deus, testemunhem corajosamente que só há salvação em Jesus Cristo, que só Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não duvide. Toda a Escritura é útil, por isso estude-a totalmente. Estude-a como história da redenção, revelada por Deus para a tua salvação e para a salvação de todos os eleitos até o confim da terra, até os confins da terra. Você precisa ser um homem maduro, uma mulher madura, e é esse o significado de perfeito no versículo 17. Para que você seja habilitado a toda boa obra que Deus mesmo te chamou para fazer, que é o testemunho da verdade, que é o socorro ao necessitado, que é levar a outros à maturidade na fé. É para chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram e trazer a esperança do novo céu e da nova terra, no reino em que o nosso Rei estará totalmente conosco, que o pecado será vencido, que a morte não terá mais lugar, que peste alguma chegará. Até esse dia, testemunhemos ao Senhor. Como disse Paulo para Timóteo, ele combateu o bom combate, combatamos o bom combate até que nós estejamos com Cristo. Deus os abençoe, meus irmãos. Continuemos firmes na fé, testemunhando Jesus, até que Ele venha. Deus abençoe.